Olá pessoal, agora nós vamos, você que está em casa aí, ó, abrir o livro na página 73 da língua portuguesa, separação de sílabas. Você vai observar que o primeiro texto foi feito de forma errada. A pessoa que escreveu, olha, não escreveu até o final da linha, ou então passou da linha, vocês estão vendo? Ó, vamos na segunda linha, onde está pintado de amarelo, olha o espaço que ela deixou de escrever. Estão vendo aí, gente? Aí vamos para a terceira linha, enroladinho, ela passou da linha. Novamente na quarta linha, ela deixou esse espaço em branco aqui, ó, que era para ter escrito alguma coisa aqui. Aqui, lá embaixo, ó, depois fui descobrir, também passou da linha vermelha. E personagens, também passou. Já nas últimas, que tem amarelinho aí, deixou esse espaço que era para ter escrito uma coisa aqui, certo? Agora vamos ver o mesmo texto, mas feito de forma correta. Olha só. Quando Romeu chegou em casa, observe aqui, ó. Quando Romeu chegou em casa, vírgula, o era veio aqui para o final, rente à linha vermelha. Vocês estão percebendo aí? Eu estou no segundo texto, de baixo. Eu quero que vocês botem o dedo aí e acompanhem. Deste tamanho, ele dormia na... Então, ó, ela aqui na segunda linha, ela escreveu certinho, tá vendo? Ó, minha cama, vírgula, enroladinho nos meus... Aí, em vez dela escrever o cabelo, ela separou a sílaba. E não passou da linha vermelha, da margem direita, tá vendo? Não pode. Então, como que separa a sílaba? Né? Nos espaços, nos pedaços da sílaba. Por exemplo, quantas vezes eu abro a boca para falar cabelos? Vamos lá? Cabelos. 3 vezes. Então, você pode separar a sílaba no K ou no B. No caso aqui, ela separou na segunda sílaba. Certo? Na terceira, ele disse que eu gostava. Vamos ver, quantas vezes eu abro a boca para falar gostava? Ó, gostava. 3 vezes. Então eu posso separar a sílaba no gos ou no tá. No caso aqui ele separou no gos. Tracinho, o tava na outra linha. E escreveu tudo até o final da linha. Então essa aqui é a forma correta, tá, gente, de separação de sílaba, ok? Vamos para a página 74. Ó, na página 74, faz um favor para mim, liga a luz ali para mim. Só a luz, tá? O ventilador não. Vou dar uma clareada melhor aqui. Vamos lá, gente, atenção, ó. Preste atenção. Cada sílaba, cada palavra, ela é formada por sílabas. Essas sílabas são pedaços de palavras, certo? Aonde tem uma consoante e uma vogal, tá certo? Então vamos lá, olha só, a palavra, ó, vou ler aqui para vocês, a partição de palavras é indicada com um hífen no final da linha, colocado depois da sílaba que for separada. O restante da palavra vai para o início da linha seguinte, quando você vai separar a sílaba de uma palavra para continuar escrevendo na outra linha, certo? Então, sílaba é o impulso de voz que emitimos ao pronunciar uma palavra. Quando eu falo, quantas vezes eu abro a boca para falar uma palavra, é exatamente isso. Quantas vezes eu faço um impulso de voz, certo? Eu usei um termo assim mais fácil para vocês poderem entender. Mas é o impulso de voz que a pessoa utiliza para
falar aquela palavra. Então, sílaba são os pedaços que a gente da palavra, são os impulsos. Quantas vezes eu abro a boca para falar aquela palavra, certo? Então vamos lá. Em primeira regra, pronuncie a palavra de forma natural para perceber em quais sílabas ela se divide. Então vamos lá? Primeira palavra. Vamos lá? Cabelos. Né? O primeiro pedaço, qual é? K. Segundo? B. Terceira sílaba? Los. Ok? Gostava. Primeiro pedaço. Gos. Segundo pedaço. Tá. Terceiro pedaço. Vá. Romeu. Você fala Romeu ou você fala Romeu? Então não é Romeu, é Romeu. Não tem eu. Quantas vezes eu abro a boca e falo eu? Ó, eu. Uma vez só. Romeu. Então, ro, um pedaço. Meu, outro pedaço. Então, são duas sílabas. Ro, primeiro pedaço. Meu, segundo pedaço. Separaram aí a sílaba? Tem que separar com hífen, tá? Certo? Cabelos. Vai K, tracinho, B, tracinho, los. Ok? Vamos para o número 2. Veja as possíveis separação da palavra cabelos. Ó. Primeira separação de sílaba que eu posso fazer é na primeira sílaba. K, tracinho, o belos embaixo. Certo? A segunda possibilidade é KB, tracinho, o los embaixo. Ok? O de vocês estão assim também? Então vamos agora fazer esse exercício aqui. Com a palavra gostava, quais são as possibilidades que você pode fazer para separar a sílaba? Separa aí. Vamos lá, vou dar um minutinho para vocês fazerem. Com a palavra Romeu, quais são as possibilidades de separação de sílaba com a palavra Romeu? E com a palavra descobrimento. E com a palavra personagens. Vamos lá? Atenção, pessoal. Então vamos lá. Gostava. A primeira possibilidade de separar, eu vou separar onde, Mayra? Não, gos, tracinho, e na outra linha o tava. E a outra possibilidade? Não. Não, ó. A primeira possibilidade do gostava é gos. Ó, quantos pedaços tem a palavra gostava? Gos, tá, vá. Então eu posso separar a sílaba no gos, tracinho, e o tava embaixo. Ou posso separar a sílaba no gostar, tracinho, e o vá sozinho embaixo. Então vamos lá, gente. Então vamos lá. O Romeu. Quantas possibilidades de separação de sílaba tem? Quais são? Não. Eu não falo Romeu. Não, é Romeu. É uma vez só. Eu abro a boca uma vez só para falar meu. Eu não falo meu. Eu falo meu. É a mesma coisa que nós já tínhamos explicado isso antes. Romeu lá em cima. Já tinha explicado. Que é uma vez só que separa. Olha lá o Romeu lá em cima. Romeu só se separa no ro. O meu não se separa. A palavra meu. Eu abro uma boca. Ó, quantas vezes você abre a boca para falar meu? Ó, vamos lá. Meu. Uma vez só. Então é ro, tracinho, meu.
Então, ó, só tem uma possibilidade aqui no Rô. Certo? Conserta aí, ó, que você fez errado. Conserta o seu. Traz aqui para eu ver. Então, gente, ó, Romeu, uma possibilidade. Análise. Descobrimento. Qual é a primeira possibilidade de separação de sílaba? Não. Quantas vezes eu abro a boca para falar descobrimento? Vamos lá? Descobrimento. Quantas vezes? 5. Então eu posso separar a sílaba 4. Qual é a primeira possibilidade de separação de sílaba? É onde? No des. Des, tracinho, na outra linha, cobrimento, certo? Segunda, onde é que eu posso separar? No co, não é? Desco, tracinho. Na terceira possibilidade, tracinho. Isso, o mento na outra linha. E a última? Isso. Descobrimento, tracinho, o to na outra linha, certo? Vamos pro personagens. Vamos lá. Mayra, quantas vezes eu abro a boca para falar personagem? Vamos lá. Personagens. Quanto? 4 vezes. Então, se são 4 vezes, qual é a primeira possibilidade de separação de sílaba? Primeiro, tracinho, os sonagens na outra linha. Segunda possibilidade. Aonde eu posso separar a sílaba de personagem? Eu já separei no per. Não. Quantos pedaços tiver, você vai separando. O primeiro pedaço, per, tracinho. Posso separar mais aonde? Perso, tracinho. No so, posso separar. Persona, o na também posso separar. E o gens na outra linha. Certo? Então, gente, para você saber, só recapitulando aqui, você tem que abrir a boca e falar. Por exemplo, personagem. Eu posso separar a sílaba de 3 formas. No per, tracinho, no so, tracinho e no na. O gens é a última sílaba, não se separa, tá? Ok? Então, abre a boca, vai falando pedaço por pedaço para você saber quantas sílabas você pode separar. Vamos agora para a página 75. 75. Ó, a atividade da página 75. A seguir, leia e observe algumas palavras que já estão separadas como se estivessem no fim da linha. Olha lá. Gati, tracinho, nho na outra linha. Estão vendo? Segunda palavra. Companheiris, tracinho, companheiríssimo. O simo na outra linha. Mas observou que essa palavra ela se escreve com 2 S? Só que quando tem 2 S's, um S fica numa sílaba e o outro S fica na sílaba da frente. A gente costuma brincar e dizer que eles são irmãos, se ficar junto briga. SS, RR, né? Aí vamos lá. Decida. Aqui, ó. O S ficou numa sílaba e o si na outra, tá? Tracinho, cida.
Aqui, disse, a mesma coisa, 2 S's. Então um S fica numa sílaba e o outro S na outra. Então é disse, eu abro a boca 2 vezes para falar disse, certo? Palha, primeira sílaba, pá, tracinho, lhá. Beterraba, aqui ó, outra coisa, 2 R's. Então tem 2 R, um R fica numa sílaba, o outro R fica na outra, certo? Eu não posso deixar os 2 R juntos na separação de sílaba. Separou a sílaba, tem 2 R, tem 2 S, separa. Um fica numa sílaba, o outro fica na outra sílaba, certo? Vamos para a terceira aqui. Escrita, primeira sílaba, tracinho, crita embaixo. Implicante, tracinho, cante na outra sílaba. Aquarela, tracinho, urela na outra sílaba, ok? No quadro a seguir, o que acontece? Há algumas regras de separação. Complete a coluna da direita, separando as sílabas das palavras que você leu. Elas devem ser escritas na linha correspondente à regra de separação silábica realizada. Então vamos lá. Presta atenção. Eu vou ler, depois vocês vão estar respondendo, tá? Então, regra: não se separa o quê? CH, LH, NH, GU e QU, certo? Então, você não pode separar essas letras numa sílaba, elas ficam juntas, tá? Então, onde tiver CH, LH, NH, GU e QU, elas vão ficar juntinhas, ok? Não se separam os encontros de consoante com o L. Então, ó, BL, CL, FL, GL, PL, TL. E consoante com R, BR, CR, DR, FR, GR, PR. Ok? Terceira regra: separam-se as letras SS, RR, SC, SC cedilha e XC. Significa o quê? Que numa sílaba vai ficar um S e na outra sílaba vai ficar o outro. Numa sílaba vai ficar um R e na outra sílaba vai ficar o outro R. Numa sílaba vai ficar um S, na outra sílaba vai ficar o C. Numa sílaba vai ficar o S, na outra sílaba vai ficar o C cedilha. Numa sílaba vai ficar o X e na outra sílaba vai ficar o C. Aí nós vamos ver agora as palavras que têm essas letras, esses encontros, para a gente poder separar a sílaba delas. Então, gente, vamos lá. Gatinho. Gatinho fica na primeira regra. Por quê? Porque tem NH. NH não se separa. Ó. Gá, tracinho, ti, tracinho. Companheirismo também fica na primeira regra. Por quê? Porque tem NH. Então, ó, fica com, tracinho, pá, tracinho, nhei, tracinho, ris, tracinho, si, tracinho, mo. Só que o companheirismo ele vai estar em 2 regras. Você tá certo, Pedro Luan. Companheirismo não é companheiríssimo. Tá nas 2 regras, tá na primeira e na última. Tá na primeira por quê? Porque tem NH, tá certo? E tá na última por quê? Fala pra mim. Companheiríssimo. Ele está na primeira porque tem NH. Tá aqui a regra de NH. Não se separa NH. E ele está na última regra aí, ó. Separam-se as letras SS, RR, SC, SC cedilha, XC. Por quê? Porque tem SS lá. Ou SS companheiríssimo. Então um S fica numa sílaba e o outro S fica na outra sílaba. Vamos para a terceira palavra.
descuida, fica em qual regra? Nenhuma dessas regras. Vamos para outra palavra. Disse. Qual das... Fala. Na terceira regra, SS, tem 2 S. Então um S fica numa sílaba e outro S na outra. Agora vamos... Disse, né? Palha. Qual regra? Mas é a primeira, segunda, terceira? Primeira, né? Pá, tracinho, lhá na outra linha. Beterraba. Qual regra? Primeira, segunda ou terceira? Regra. A segunda? Não, quer dizer, segunda não. Ó, a primeira é não se separam CH, LH, NH, QU, GU. A segunda é não se separam os encontros de consoantes com L e com R. E a terceira é separam-se as letras SS, RR, SC, SC cedilha e XC. Então você acha que é a terceira? Por quê? Porque na terceira tem um RR. Tem um RR, então beterraba, um R vai ficar numa sílaba, outro R na outra. Na última regra? Porque tem RR, beterraba. E escrita, tá em alguma dessas regras aí? Escrita. Escrita. Tá. Deixa eu ver aqui. Qual delas? Primeira, segunda ou terceira? A terceira. Me fala, onde é que tá? Não, peraí. A terceira não. Na segunda. Na segunda, por quê? Porque tem CR. Sem o C e o R. Não se separa. Então fica tracinho, cri, tracinho, tá. Então já tá aí, escrita. E implicante. Primeira, segunda ou terceira? Segunda. Por quê? Eu PL. PL, né? In, tracinho, pli, tracinho, can, tracinho, T. Vamos para a última aqui. Aquarela. Na primeira. Na primeira, por quê? Porque eu tenho o Q e o U. Exatamente, porque tem QU, ó. A, tracinho, quá, tracinho, ré, tracinho, lá. Vamos aqui para número 4 agora, gente. Para exercitar mais um pouco o que você estudou, separe a sílaba das palavras a seguir de diversas formas, quando possível. Quebrado, descer e cachorro. Vai lá. Você vai fazer a mesma coisa que eu fiz, ó. Ali, ó, Mayra. Aquelas mesmas possibilidades que eu fiz com aquelas palavras, você vai fazer com essas 3 aí. Quebrado, descer e cachorro. Primeira coisa que você tem que fazer é abrir a boca e pronunciar a palavra. Quantas vezes eu abro a boca para falar cachorro? Não, quebrado. Vamos lá? Quebrado. 3 pedaços. Primeiro pedaço. Que, tracinho. Segunda possibilidade. Quebrar. Então, bra, tracinho, do. Então, eu posso separar no bra. Certo? O do não, porque o do já é a última sílaba. A última sílaba eu não posso separar. Tá certo? Vamos lá. Segunda palavra. Descer. Como se separa essa sílaba aí? Fala pra mim. Olha a regra lá. Ó. O que pode e o
O que não pode e o que tem que ser separado. Olha a regra. Hã? Des-C. Por quê? Porque SC separam-se. Tá na regra. Olha lá. Terceira regrinha. SC separam. Então, des-C. Cachorro. Como é que separa, Mária? Pode ser no K. Ou fala para mim como é que é a segunda sílaba aí. Só as letras. É assim que vai separar? Olha a regrinha e vê o rô como é que é. Olha o rô. Tem 2 R's. Olha a regra. O que a regra diz quando tem 2 R's? Isso mesmo. Um R vai ficar no show, certo? E o outro R no rô. É a segunda possibilidade de separação de sílabas, ok? Então agora nós vamos treinar aqui, gente. Agradecimento, ó. Eu posso separar a sílaba, né? No A, tracinho, agradecimento. Ou posso separar a sílaba no GRA, que é a segunda sílaba, e o decimento vai para outra. Posso separar a sílaba no D e o cimento na outra. Posso separar a sílaba no Si e o mento na outra. Posso separar a sílaba no MEN e o TO na outra sílaba, na outra linha, certo? Então são várias formas que eu posso separar a sílaba da palavra agradecimento. Vamos para a palavra passagem, ó, passagem. Lembra da regrinha? Tem 2 S's, então um S fica numa linha, numa sílaba, e outro S na outra sílaba. Paz, tracinho, sagem na outra linha. Ou posso separar a sílaba no Sá e o GEM na outra linha. Vamos para a palavra programa, ó. Pro, tracinho, grama na outra linha. Ou program, tracinho, o mar na outra linha. Vamos para a palavra atleta. A, tracinho, tleta na outra linha. Ou atlé, tracinho, o tá na outra linha. Vamos para a palavra prateleira. Pra, tracinho, teleira na outra linha. Ou pratê, tracinho, leira na outra linha. Ou pratelei, tracinho, urá na outra linha. E guitarra, novamente, gente, aquela regrinha de 2 R's, ó. Gui, tracinho, tarra na outra linha. Ou guitar, tracinho, um R fica no tá, o outro R fica sozinho na outra sílaba, tá? Beleza, gente? Então ficamos por aqui. Um abraço, tchau, tchau.